Amém. Você pode abrir sua Bíblia juntamente comigo no texto sugerido, amém? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 14, nós vamos ler alguns versículos. A minha versão, se eu não me engano, é a NVI. Se você tiver aí. Todos acharam, amém? A partir do versículo de número 11. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Mamre, o amorreu. Mamre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Quando Abraão ficou sabendo do seu sobrinho, tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, e todos eles nascidos na sua casa. Era 318 ao todo. Abraão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abraão dividiu seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Obá, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Amém. Podeis assentar. Bendito Deus, te louvamos por essa palavra, ó Pai, que é tua, que não é nossa, ó Pai. E nós queremos te pedir nessa noite, continua falando à tua igreja, Senhor, continua falando conosco, nos alertando, ó Pai, a como devemos nos proceder, a como devemos estar de pé diante das guerras que nos advêm, meu Senhor. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. O texto já está mais que carimbado, amém, irmãos? Já passamos 4 dias aí falando a respeito desse texto, a respeito desse fato, dessa guerra, desse momento que Abrão ainda aqui, né? Deus ainda não havia mudado o nome dele. Abrão vem a enfrentar. Essa história é a primeira história na Bíblia que a gente vai ouvir falar de guerra, de nação, povo contra povo, né? A gente vai ver aqui também, né? O que vai nos impressionar é como que Abrão, ele vai levantar, ou ele vai ter esses homens dentro da sua casa, homens nascidos da sua casa ali, alguns servos, né, filhos dos seus servos, também da sua família. Ele vai levantar homens e a Bíblia vai mostrar que esses homens, esses 318, e tinha mais gente dentro dessa casa, dentro desse arraial que Abraão tem, mas ele separa esses 318. Esses homens são treinados, irmãos, e o que eu queria que nós focássemos nessa noite é a respeito desse treinamento. Eu queria que eu e você viajássemos ou tentássemos viajar e nos encontrar dentro dessa história, dentro desse cenário que Abraão está vivendo. A gente sabe que Abraão é um homem muito rico. Aqui ele já é um homem muito rico. E esse sobrinho Ló, ele também é muito rico. Ele tem muitas posses, ele tem muitas tendas, ele tem um número muito grande de gado, de animal, né? E Ló se encontra naquela terra que eu e você ouvimos muito bem, nosso diácono Marcos falando, né? Que ele vai armando as suas tendas até chegar em Sodoma, e ele vive ali. E nós também sabemos, irmãos, que Deus, isso é muito importante a gente frisar, interessante que a gente faz, né?
a gente faz um resumo aqui e, na verdade, a gente sempre foge do que nós escrevemos, mas a gente vai pela direção de Deus, amém, irmão? Eu não combinei nada com Wagner, os 2 louvores que ele cantou foi exatamente aquilo que nós vamos falar, eu só combinei o último, né, Wagner? E vamos ver, irmão, que Deus ele age dessa forma. Deus, o grande, o Criador, o nosso Senhor, amém? Um povo, a Bíblia vai falar que o povo que está morando em Sodoma e Gomorra é um povo mau, um povo perverso, um povo que peca tanto que aquele cheiro que exala, ele chega mal às narinas do Senhor. Então é um povo mau. E é exatamente aonde Ló vai armar sua tenda, onde Ló vai morar por um determinado tempo. E a história, a Bíblia, ela vai mostrar diversas vezes como é que Deus fazia. Deus levantava uma nação para ela ir e abater aquela nação pecadora, que vivia uma vida no pecado. E a gente vai ver que durante muito tempo Deus vem fazendo assim. Nós podemos ver que é a mão de Deus pesando sobre a vida daqueles que decidiram viver uma vida na prática do pecado. E é assim a história, não é diferente. E aí o primeiro fato, a primeira guerra aparece aqui para a gente. Desses 318 homens que são treinados, irmãos, dentro da casa de Abraão. Voltando um pouquinho, esse contexto, né, essa história de pecado tem uma consequência. A gente vai ver esses reis, eram 9 reis, e aí 4 se dispersam, ou melhor, 5 vão se dispersar, e esses vão agir com uma rebeldia diante daqueles reinados. Eles vão fugir, né, a Bíblia vai falar que é no 13º ano, durante 12 anos eles foram fiéis, eles foram aliados, esses 9, mas eles se distanciam, deixam de pagar tributos, deixam de pagar alguns impostos, deixam de cumprir com algumas obrigações que esses reinados vão estabelecer. E aí vem a história, vem essa parte a qual Ló é levado cativo, eles vêm destruindo, irmão. Aquele exército, eles vêm destruindo tudo que vem pela frente. E diferente, não diferente nas guerras, é assim. O exército que é vencedor, toda vez que ele derrota algum povo, alguma nação, ele sai muito o quê? Muito mais forte. Ele passa a ter todos os despojos, todas as heranças, tudo aquilo que aquele povo tinha, ele vem e toma conta. Todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza, todos os gados, todos os rebanhos, tudo. Então aquele exército vai cada vez ficando mais forte. E aí diz a história que aqueles 4 vão e derrotam. Eles levam, dizimam tudo que existia em Sodoma e Gomorra, e Ló está ali. Ló é levado preso, cativo, e ele está sendo levado, irmão. Pensa comigo aí como é o sentimento de alguém que construiu muita coisa, tinha muita riqueza, muitas posses, e vê tudo sendo levado pelos seus inimigos. Qual é o sentimento que está dentro do coração do sobrinho? E não só isso, ele também está sendo levado para ser um prisioneiro, um escravo de uma terra que ele não conhece, de um povo que ele não ouviu falar muito. E ele vai sendo levado, irmãos. Mas aí a história vai mostrar para mim e para você que nesse levar como prisioneiros, alguém consegue escapar, alguém consegue fugir. E aí a gente tem um relato. Enquanto eles estão indo, eles estão subindo de novo para o norte, com tudo que Ló tinha, com a família de Ló, alguém escapa e vem dar o relato a Abraão que está em outro lugar. Pensa comigo, a Bíblia não mostra o tempo que esse homem que conseguiu escapar levou para chegar até Abraão para dar a notícia. Mas esse tempo que ele está indo se encontrar com Abraão é o tempo que o povo está fugindo, que o povo está sendo levado. Amém, igreja? Então a gente tem uma fração de tempo aí bem grande. O que a gente sabe é que esse que fugiu consegue chegar a Abraão, diz para Abraão: olha, Abraão, levaram, ele vem dando todo o relato, né? Conta tudo o que aconteceu. Olha, eu escapei e levaram o teu sobrinho. E aí a gente tem uma primeira parte aqui bem interessante para a gente frisar. Não só tocaram no que Ló tinha, mas tocaram na família de Abraão. A gente sabe que Abraão, ele tem uma promessa de Deus. E a gente vai ver aqui algo muito interessante, nosso diácono Marcos falou isso. Tocaram
em um dos nossos. Eu acho que isso foi o que mais motivou Abrão se levantar, armar todos aqueles homens que já vinham sendo treinados dentro da sua casa e ir em busca daquele sobrinho querido, irmão, amigo, próximo, mesmo sabendo que ele agiu, com algumas coisas que não era necessário, mas ele agiu, mas ele amava o seu sobrinho. Ele amava aquilo que Deus deu por preciosidade à família dele. Então ele faz todo aquele movimento, irmão. E aí agora a gente chega exatamente nesses 318 homens armados, agora armados, que Abraão levanta. Pensa comigo, irmãos. É fácil treinar alguém para uma guerra? Não. Mas a gente consegue ver nas entrelinhas aqui que Abraão treina esses homens, que Abraão tem um treinamento muito intenso com esses homens. E quem são esses 318 homens? A Bíblia mostra que a maioria deles cuidavam de animais. Alguns deles cuidavam da agricultura, plantavam. Esses homens não eram homens, não tinham seu ofício como homens de guerra, mas estavam sendo treinados para a guerra. Aqui tem um outro ponto importante para eu e você saber. A nossa vida aqui na terra, irmãos, não está limitada a não termos confrontos, a não passarmos por guerras. A nossa vida aqui na terra vai ser em constantes combates. E todos esses combates vão fazer a gente ir elevando o nosso nível de quê? De fé. O nível de intimidade com Deus. Não adianta, a gente sabe, a gente aprende isso. É no momento de luta, de aflição, de perseguição, de combate, que a gente se aproxima cada vez mais de Deus. Não é assim? Não é diferente comigo nem contigo. Amém? E esses homens estão sendo treinados. Têm as suas atividades, mas pensa comigo, todos os dias, esses homens são treinados para a guerra. Esses homens vão se habilidando, vão passando a ter habilidades extras, que é para uma possível guerra, para um possível combate. Trabalhavam pela tarde ou pela manhã com os seus afazeres, plantando, colhendo, cuidando de animal, pastoreando aqueles animais, mas treinavam para uma possível guerra. Amém? A Bíblia vai falar que Abrão, ele arma esses homens. A gente costuma ver nos filmes que os treinamentos, normalmente no início, não é com uma arma letal, cabo de vassoura, com madeira, galhos, e lanças de madeira. A gente vai ver esse tipo de armamento. Mas nesse momento aqui, Abrão vai armar esses homens para essa guerra. E aí eu e você como igreja, irmão, nós devemos tirar proveito disso. Como? A qualquer momento da nossa vida vão surgir batalhas na minha e na tua vida, na minha e na tua trajetória, na história que nós estamos escrevendo, vão haver guerras. E aí como é que eu tenho que estar habilitado para essa guerra? Como igreja do Senhor, a gente não vai usar uma espada feita de aço, a gente não vai usar uma lança com um metal precioso na ponta dessa lança. O que é que nós vamos usar, irmãos, para guerrear as nossas guerras? E aí a gente já passou por esse texto, amém? Eu trouxe mais 2 textos que vão falar exatamente de guerra. De como Deus vem trabalhando na vida do seu povo em relação às guerras que aparecem na vida desses homens. E aí eu e você vamos ver que 318 homens, irmãos, não é um número tão grande. É ou não é? Não. Porque eles vão lutar, irmãos, contra 4 reis e o exército desses 4 reis. É muita gente. Um exército tem mais de 1000 homens à disposição. Então, no mínimo, aí uma conta rápida para a gente fazer, são 318 homens contra mais de 4.000 homens. Isso é improvável. Vira para o teu irmão que está do teu lado e diz para ele, é improvável que esses 318 vençam a guerra. Mas Deus, irmão, Deus, eu me alegro quando eu vejo isso. Deus, ele conta com os improváveis.
Eu e você somos improváveis nessa história dessa nação, irmão. Mas Deus conta comigo e contigo para vencermos grandes guerras, grandes batalhas, grandes conflitos que nós vamos passando, irmão. A Bíblia vai mostrar que esses homens vencem a guerra. A gente vai ver aqui um homem cheio de fé. Adão, irmãos, Abrão, melhor dizendo, ele vai exalar a fé. Ele vai motivar aqueles 318 a saírem para um confronto quase impossível de se vencer. Mas ele é um homem de fé. A gente conhece ele como o pai da... A Bíblia vai dizer que Deus, ele vai falar a respeito de Abrão. Ele vai falar que o nome de Abrão vai ser famoso, irmãos. Olha como a palavra vem se cumprindo. Olha quantas gerações já se passaram. O nome de Abrão continua sendo famoso. A promessa de Deus, ela não cai por terra, ela permanece, irmãos. Amém? E aí a gente vai ver esse homem de muita fé encorajando aqueles soldados. Maior é o que está em nós do que o que está com eles. Vamos para cima, vocês estão armados, vocês sabem como fazer. Vamos para cima, porque é o Senhor, repita comigo, é o Senhor quem pelejará por nós. Irmãos, em toda a história da raça humana, sempre foi Deus e sempre será Deus. Nós não somos habilidosos o suficiente para encararmos as nossas guerras. A nossa guerra, ela está num nível acima desse. A nossa guerra não é contra carne e sangue mais, mas é contra o quê? O mundo espiritual. É um patamar acima, é algo muito maior, irmãos. E como é que nós vencemos essa guerra? Eu pedi aí o irmão, me ajuda lá da mídia. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Segundo livro dos Crônicas, 20, versículo de número 20. Aqui nós temos, a gente não está fugindo do tema não, amém? O pastor falou para não fugir. 2 Crônicas 20, 20, vai mostrar uma batalha parecida. A gente viu que era minoria para lutar com uma maioria, amém? Mas Deus foi com eles e deu a vitória. Eles trouxeram tudo que foi levado, irmão, não ficou nada. Quando a Bíblia diz lá, tudo é tudo. Não ficou uma ovelhinha escondida no meio do arbusto. Não ficou um cabritinho, não ficou uma tenda perdida do seu sobrinho Ló lá, não. Eles trouxeram tudo o que Ló tinha e a sua família. Segundo o livro dos Crônicas 20, 20 vai dizer assim, um outro cenário de guerra, mas muito parecido. Lembra que eu falei? Sempre foi Deus e sempre será Deus. Em toda a história humana é assim que funciona. Eu e você não podemos fazer muita coisa se nós formos sozinhos. Mas com Deus a gente pode muito, irmãos. A gente pode muita coisa. Diz assim, na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá, que é um rei, ficou de pé diante do povo e disse, povo de Judá, ele está falando com a gente também, irmão. Amém? Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele e tudo o que vocês fizerem dará certo. Aqui é um outro rei, uma outra batalha, eles estão também numa fração pequena, diante de um grande exército para ser vencido, irmãos. Mas, olha o que Josafá vai falar para aqueles homens, ele vai encorajar, igualzinho Abraão encorajou os 318. É a mesma coisa, parece até a mesma história. Primeiro ponto, vamos confiar o quê? Na força do nosso braço? Não, a gente vai confiar em Deus. Quando a gente confia em Deus, nós estamos seguros. É isso que a palavra vai nos dizer. Confie em Deus e estareis seguro. Confia também nos seus profetas, naqueles que falam a respeito de Deus, naqueles que Deus levantou nessa nação para serem homens, representantes dele aqui na terra. E tudo o que vocês fizerem vão dar certo. Esse rei, ele traz essa palavra diante do povo, diante desse exército que ele tem. E qual é o resultado disso, irmão? Esses homens vão ou recuam da batalha? Diante de uma palavra dessa daqui, ele já veio falando qual é o segredo da vitória. Quem é o segredo? Confiar em Deus.
E depois, confiar naquilo que o profeta está orientando, a direção que ele vai dar, a estratégia que ele vai dar. Lembra? Abraão treinou os camaradas lá atrás, eles já sabiam como partir para a guerra, porque foram treinados, irmãos. Amém? Vamos lá, versículo de número 22. Depois de consultar, depois de se apresentar ao povo, Josafá ordenou que alguns cantores, cantores, irmão, está escrito aí? É isso? Alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando. Diácono Herbert, homem de guerra. É comum alguém colocar alguém que vai cantando na frente de um exército que está indo em direção a um confronto, a uma batalha. Não é comum. Vira para o teu irmão e fala assim, é improvável que esses homens que vão cantando saiam vivos dessa guerra. Eu fico pensando aqui, né, pastor? Vamos pegar aqui os levitas, Gabriel, tal, Zebê, tá. Ó, a gente vai sair para pelejar para uma guerra sangrenta embaixo. Vamos fazer o seguinte, irmão, na guerra, quem morre primeiro é quem está onde? À frente ou atrás? Automaticamente a lógica desses homens é, peraí, ele está me colocando para eu ser o primeiro a ser morto. É isso que vem na mente deles. Mas e a lança? E a espada? Não, vocês vão cantando. Pega lá o tamborim, pega a baqueta, leva. Vocês vão cantando diante de uma batalha, na frente do exército. Meu Deus, só Deus faz essas coisas, amém, irmãos? É por isso que eu falo, o improvável, Deus gosta muito de contar com os improváveis. Na minha lógica e na tua lógica humana, o que vai acontecer com esses homens? Vão ser os primeiros a cair por terra. Mas com Deus é diferente, é Ele que garante, amém? É Ele que garante a nossa vitória. E aí vem contando que eles vão cantar o seguinte, qual é o refrão da música? Está aí no verso. Louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Esse foi o cântico deles. Diante de um exército, você imagina, a gente está na frente, um exército todo armado atrás, a gente aqui com instrumento musical, louvando a Deus, dizendo que a sua misericórdia dura para sempre, que o seu amor dura para sempre. É muita confiança de que Deus vai dar a vitória, irmão. É muita fé exalada no coração daqueles homens de que Deus vai pelejar a guerra deles. Diz a história que esses homens vão cantando e louvando. E aí o que acontece? Haviam 3 inimigos para serem vencidos nessa guerra. Diz a história aí, está o nome deles aí, os moabitas, os amonitas e os edomitas. 3 exércitos que Josafá e o seu pequeno exército, indo em direção a eles, vai combater, vai guerrear. E aí diz a história, irmão, que 2 desses inimigos começam a degladiar contra o outro inimigo. Eram 3, 2 se juntam para vencer um. E como é que está o exército? Cantando e louvando a Deus. Olha o segredo aqui. Essa é a primeira arma que eu e você temos nas mãos. É o nosso louvor. Pode estar tudo dando errado. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Começa a declarar com os seus lábios de que Ele é bom e de que a sua misericórdia dura para sempre e de que Ele é o nosso Senhor. É Ele que vai à nossa frente. É Ele que vai pelejar por nós. A gente não sabe o que vai acontecer na batalha, mas a gente sabe que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então Ele está na nossa frente, irmãos. E essa história vai dizer que eles continuam cantando. E aí aqueles 2 que se viram contra o outro, aí está lá dizendo, né? Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois, os amonitas lutaram contra os moabitas e os 2 lados também acabaram se destruindo. Olha só que preciosidade tem essa história para mim e para você. Tem guerras que eu e você só vamos precisar louvar a Deus. A gente não vai precisar pegar em arma. A gente não vai precisar nem estar diante do confronto. A gente só vai em direção a Ele. A gente vai para frente. A gente vai para cima, irmão. Podem estar falando que o exército é grande. Podem estar falando que o que está vindo aí é muito ruim. Maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Amém? A Bíblia vai dizer que Deus dá essa grande vitória para aquele povo, para aquele rei.
para aqueles homens que vão trilhando. Aí diz a Bíblia que quando eles chegam numa montanha, né, quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Não é diferente, já era para se esperar isso daqui. Pode alguém se esconder da mão do Senhor? Pode alguém tentar se defender da ira ou da fúria do Senhor? Ninguém escapa das mãos do Senhor. Ninguém escapou nessa guerra. E ninguém escapará, irmãos. Quem é que pode intentar contra o nosso Deus? Não há força bélica, não há exército nesse mundo maior do que a mão do nosso Deus. Amém? E aí diz a história que eles veem tudo aquilo. Que cenário, irmão. Eles estavam indo para a guerra, mas eles se deparam com cadáveres, corpos espalhados pelo chão. Um exército tinha sido derrubado. Interessante, irmão, é que olha o que a Bíblia vai falar no versículo de número 22. Logo, quando foi que se deu esse derramar de sangue, essa guerra, esse conflito? Está escrito aí. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Não demorou muito. Logo que começaram a cantar, logo quando eu e você começamos a abrir a nossa boca, irmão, o inferno estremece, as cadeias são quebradas, os demônios batem retirada. Nós somos a igreja do Senhor, irmão. Nós fazemos parte desse povo escolhido, irmãos. Amém? Então, guarde isso. Nós temos uma arma muito poderosa que é o nosso louvor, amém? E o nosso louvor, ele é direcionado a Deus. Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que nos sustém, amém? Nessa guerra, é bem bonita essa parte aqui, eu vou correr agora. Não enfrentaram, não tiveram que suar a camisa no combate. Deus garantiu a vitória logo depois que eles começaram a entoar louvores a Deus. E agora? E aí? Faz o quê? Eu falei lá como é que funciona as guerras. E agora? Eu fico imaginando, né, chegando diante de Joabe, de Josafá aqui, falando, olha, e aí Josafá? Olha o que Deus fez por nós. E agora? Nós não vamos mais precisar lutar. Aí vai dizer a história, irmão. Aí, versículo 25. Aí, Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas, objetos de valor. Aí, meu irmão, quando eu e você começamos a louvar a Deus, Deus age na nossa frente e depois a gente só desfruta. Você crê assim, irmão? Tem guerras que eu e você não vamos sair para suar a camisa. A gente vai só louvar, a gente vai só gastar saliva, a gente vai só entoar louvores ao Senhor. A vitória já está garantida. E aí? Aí depois a gente vai só desfrutar daquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Como foi que esse exército aqui saiu, irmão? Muito mais próspero. Muito, vira para o teu irmão e fala assim, muito. Não, não é muito assim. Muito mais próspero. Diz a Bíblia lá, levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto. Irmão, é muita coisa, irmão. Pensa comigo aí, Marquinhos. 3 dias, nós somos o exército. A gente foi para a batalha, Deus deu a vitória, a gente só chegou e encontrou o cenário já destruído. Agora a gente vai tomar posse de tudo aquilo que Deus deixou lá para a gente. A Bíblia vai mostrar que 3 dias não foram suficientes para eles carregarem tudo. A expressão tudo aqui vai diferenciar um pouco da história de Abrão. Quando aqueles 318 saem, eles vão e recuperam tudo. Nessa história, não precisaram pelejar, Deus deu a vitória. E 3 dias, irmão, é muita coisa. Tudo que podia encher, sacola, bolso, alforge, enchiam os animais,
Era muita coisa que esse exército estava saindo dali. Era muita bênção, irmão. E aí eu entendi uma coisa aqui. Deus, muitas das vezes, Ele vai preparar todo o cenário, todo o ambiente, toda a bênção já está pronta ali. Ele só vai te pegar e te inserir nela. Você crê assim? Tem coisa que já está preparada para mim e para você lá fora nos aguardando. Ele só vai nos inserir, irmãos. E depois que a gente desfruta, depois que a gente enriquece, depois que a gente fica mais próspero, depois que a gente vê, irmão, o que Deus é capaz de fazer, a gente fica mais crente. A Bíblia vai falar que os discípulos, depois que Jesus operou milagres, foram depois dos milagres que os discípulos passaram a crer. O nível de fé deles foi aumentando. E é assim comigo e contigo. Nessa nossa história de guerras, de conquistas, nessa nossa caminhada, nessa história que eu e você estamos escrevendo, as guerras têm que servir para nos aproximar mais de Deus. E também para no final a gente glorificar o nome dele. A Bíblia fala que eles passaram 3 dias catando tudo que estava ali. Mas não foi possível. Eles ainda deixaram muita coisa. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram ao Senhor. A gente vê aqui gratidão para com Deus. Deus fez, nós simplesmente louvamos, e agora o que nós vamos fazer? Vamos continuar louvando, irmão. Vamos continuar entoando honra e glória ao nome do Senhor, amém? Porque é Ele quem garante a minha e a tua vitória, amém? Uma outra história, irmão. Segundo o livro dos Reis, a gente só está falando de guerra, irmão. A nossa vida aqui na terra vai ser assim, né? De glória em glória, antes da glória, tem a guerra. Um soldado só sai vitorioso de uma batalha se ele for para a batalha, irmão. Amém? Segundo livro de Samuel, aqui vai falar de soldados, os famosos soldados de Davi. Nós também conhecemos essa história, irmão. Esses soldados aqui se destacaram diante do exército. Eu queria que você repetisse comigo. Qual foi a primeira arma que eles usaram? Foi o louvor. Aqui vai estar parte da segunda arma que nós usamos diante das nossas guerras. Relembrando, pode aparecer a guerra que for, irmão. Treine isso. Treine o seu louvor. Treine a palavra. E treine a oração. Às vezes eu e você vamos acordar, a gente não vai ter vontade de orar, nem de ler a palavra, nem muito menos de entoar louvores a Deus. Porque o cenário, as circunstâncias, o cansaço, a fadiga do dia a dia, ela vai nos sucumbindo, parece que ela vai retirando as forças. Mas mesmo assim, treine. Amém, igreja? A Bíblia vai falar que aqueles 318 homens estavam em constante treinamento, irmãos. Quando apareceu a batalha, eles estavam prontos. É assim comigo e contigo. A batalha vai surgir. Qual é a arma que a gente vai usar? O nosso louvor. O nosso louvor a Deus. Qual é a segunda arma que nós vamos usar aí? Aqui é uma outra história de uma outra guerra. A gente pode pensar, lá em Abrão foram 318 homens. Aqui com Josafá foram alguns homens, mas foram 3 grandes exércitos destruídos sem ao menos fazerem força. Nessa história aqui, é um outro cenário de guerra. É só para a gente tentar entender como é que Deus trabalha. E aí a gente lê e a gente acha que Deus sempre vai trabalhar da mesma forma. Mas Deus tem as suas formas, irmãos. Pode você não estar vendo nada, Deus está trabalhando, amém? Você pode não estar acontecendo nada favorável a nós, a igreja do Senhor, mas Deus está trabalhando. Diz a história que esses homens aqui são 3 grandes soldados, né? A gente sabe que Davi treina esses homens. Davi é um homem, é um guerreiro nato, um homem muito habilidoso, irmão. Muito habilidoso na arte da guerra. Davi treina esses homens, e esses homens se destacam diante dos guerreiros, diante dos valentes de Davi, daqueles homens que estavam à sua disposição. Esses 3 aqui são fenomenais, né? Diz a história, são estes os nomes dos soldados famosos de Davi. Josebe, repete comigo, Josebe. Josebe. O outro, qual é o nome do outro?
Não, aí é de onde ele veio. Eleazar e Sama, ou Samá. Esses são os nomes dos três. O primeiro é mais difícil. Você está grávida aí pensando em botar o nome do teu filho aí? Tem uma sugestão aqui. Não é muito fácil não, né? Josebe Bacebete é o nome do amigo. Meu Deus, mas é um guerreiro. É alguém que entrou para a história. É alguém que tem destaque diante do Senhor. E aí eu falei que ele era muito habilidoso. Esses três aqui eram fenomenais, irmãos. Mas aí eu consigo ver, e eu já falei isso, nunca foi nós, irmão, nunca foi o homem, sempre foi Deus. Se Deus não está na vida desses homens, esses acontecimentos que estão aqui não seriam registrados. Se Deus não está na minha e na tua vida, a vitória não é certa, irmãos. Mas como Deus estava, olha como Deus vai fazer com esses homens. Diz a história, esse primeiro aí, Josebe Bacebete é o nome dele. Com uma lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos em uma só batalha. Tem como imaginar uma coisa dessa? Só no filme. Filme a gente vê um negócio desse, irmão. Parece filme de Hollywood. Um único homem numa batalha guerrear. Ele não tinha uma metralhadora, uma bazuca, uma dinamite. Não, ele tinha uma lança na mão. E a Bíblia vai mostrar para mim e para você que com aquela lança, ele matou 800 homens. Que conta é essa, irmã? Qual é a proporção que a gente tem para achar? Mas a gente vê Deus agindo através dele. Sempre foi Deus, em nós e através de nós. Amém, irmãos? Com uma lança, ele matou 800 homens em uma só batalha. Tem um outro camarada aqui, Eleazar, esse nome aqui é de Deus. Esse homem vai mostrar para mim e para você a nossa segunda arma, que é a palavra. Amém, igreja? Primeiro é o louvor, segundo é a palavra. A gente não pode se esquecer disso. A Bíblia vai contar que Eleazar, uma vez, ele e Davi foram para uma batalha. E os israelitas, o exército estava com ele. Eleazar, Davi e o exército de Davi. E diz a história que eles vão lutar contra os filisteus. E diz a história, não é muito, ou melhor, é normal, infelizmente falando, que muita gente vai para o confronto, mas na hora que se depara com o gigante, muita gente volta atrás. A Bíblia vai falar que saiu ele, Davi e o seu exército. Nesse cenário aqui, imagina, com um exército, né, a gente vai mais motivado, não vai não? Sozinho é mais difícil, mas com um exército, a Bíblia vai falar que ele vai com a sua espada. O exército recua, irmão. Foge. E ele sozinho. Ele vai lutar tanto, ele vai, sabe, irmão, é uma luta muito constante. A Bíblia vai falar que a espada que está na mão dele, de tanto ele lutar com os seus inimigos, muita luta, muita peleja, fala que a espada grudou na sua mão, a ponto que, uns vão falar que deu uma cãibra, ele não conseguia soltar a espada, de tanto que aquele homem lutou. Parece que a gente vê aqui um homem com uma espada na mão, e aquela espada agora passou a fazer parte do corpo dele, se tornou um membro dele. É assim que tem que ser com a minha e com a tua palavra, irmão. Isso aqui é a nossa espada, tem que fazer parte da minha e da tua vida. A gente vai enfrentar guerras que só com a palavra a gente derruba o inimigo. A gente vai enfrentar guerras que só declarando a palavra a gente vai colocar o inimigo para baixo. A gente vê, irmão, em algumas histórias que o inimigo vai prevalecendo por falta da palavra e por falta também do louvor. Mas nós estamos saindo daqui hoje treinando, amém? Se eu pudesse dar o tema para a mensagem, seria isso. Estamos em treinamento. E quando é o treinamento? Todos os dias. Treine a palavra, treine o louvor e treine a oração. Queira estar mais próximo daquele que vai garantir a minha e a tua vitória, irmão. Queira estar próximo dele, é ele que vai garantir. Tem um outro camarada aqui, Samá ou Sama, filho de Agé. Diz a história, eu falei dos três, né? Josebe, Eleazar e Sama, ou Samá. Diz a história que esse homem aqui também sai para uma frente de batalha.
olha só quanta batalha, olha só quanta guerra, e todas elas é o Senhor quem opera as maravilhas. Diz a história que esse Sama aqui, o Ararita, ele vai também confrontar com os filisteus. E ele entra para o rol desses heróis, desses homens desbravadores. Diz a história que havia uma plantação de ervilhas, e essa plantação era muito grande. Aí diz a história que os israelitas estavam e tomavam conta daquela plantação. Era algo que Deus deu a eles, irmão. Tem muita gente que está recebendo de Deus e não dando o valor que era para dar aquilo que foi colocado nas suas mãos. Estão desmerecendo, estão correndo da batalha. Está ali todos os israelitas, tudo aquilo que eles plantaram. Eles trabalharam naquelas terras, eles viram florescer aquilo, eles viram aquilo prosperar, crescer. E aí vêm os filisteus com uma única intenção. Sempre é essa a intenção do inimigo: ou tentar te parar ou te destruir. Não tem outro, ou ele vai tentar te parar ou te destruir. A gente sabe qual é a função do inimigo: matar, roubar e destruir. Não tem mais nada, não tem nada de bom. Amém? E aí diz a história que esse Sama está ali, diante daquela plantação, daquele campo imenso de ervilha. E os israelitas também estão ali. Os homens a favor dele também estão ali. Mas quando os filisteus vêm, irmão, a história vai falar que os israelitas, aqueles que plantaram, aqueles que deram suor ali toda manhã, tirando o que não serve, colocando adubo, plantando, sabe? Eles fogem, irmão. De novo, parece que repetiu a mesma história, é outra história. Eles fogem. Sabe onde eles vão se esconder? Em cavernas, em sepulcros abertos para enterrar defunto. Eles vão se escondendo, fugindo. E aí vai dizer essa história aqui, eu estou terminando agora, que Samar, irmão, ele não recua. Diante daquilo que Deus deu a ele, ele vai ficar, irmão, e vai enfrentar um exército. Ele não enfrentou 2 ou 3, ele não enfrentou 4, 5 inimigos, um exército. Diz a história, os israelitas fugiram dos filisteus, porém Samar ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Quem garante a nossa vitória, irmão, sempre foi e sempre será o Senhor. Sempre foi e sempre será o Senhor. E como é que ele defendeu, irmão? Com aquilo que ele tinha nas mãos. Ele defendeu com aquilo que ele estava treinando todos os dias. A gente vê aqui que na maioria tem muita gente que não treina. Ou treina um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Esses são os que vão fugir. Agora aquele que está todo dia, aquele que sabe que quem vai garantir a vitória não é o braço dele, não é a arma dele, mas é o Senhor, irmão, esse permanece. Esse vai ficar de pé diante do inimigo que se aproxima. E ele vai derrotar ele. Diz a história o seguinte: nesse dia, está no finalzinho desse versículo aí, nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Sempre foi Deus e sempre será Deus nas nossas vidas. É Deus em nós, é Deus através de nós, é Ele que vai fazendo tudo, irmãos. É Ele quem vai fazendo tudo. Voltando agora para a gente terminar a história de Abrão, eu imagino que Abrão está treinando esses homens, sabendo que esses homens vão enfrentar as lutas do dia a dia. E Abrão está enxertando naqueles homens o que nós acabamos de cantar aqui: fé. Só sai diante, ou só sai à frente da guerra, diante da batalha, aquele que tem fé que realmente o Senhor vai garantir, irmão. Se eu não tiver a certeza de que o Senhor está comigo, eu não saio. Se eu não tenho a certeza de que Ele vai me dar a vitória, eu não saio. A gente vê nas histórias Davi consultando ao Senhor. Davi era um homem experiente, homem de batalha, sabia como guerrear, sabia onde ir, sabia por onde ir, como pelejar. Davi podia pensar assim: já que eu sei, eu vou sem pedir a direção de Deus. Mas a gente vai ver que Davi, não.
Davi se utiliza da oração, que é a nossa terceira arma. Davi vai consultar ao Senhor: Senhor, eu saio diante desse povo para guerrear e o Senhor me dá a vitória, ou eu permaneço? E Deus diz para ele não subir contra os seus inimigos. A melhor coisa não é estar no meio da batalha, não é sair para a batalha. A melhor coisa é ouvir a direção de Deus. Quando a gente ouve a direção, a gente sabe o que fazer, irmão. A gente sabe o que fazer, a gente vai motivado, porque a gente já sabe que a vitória é garantida. Eu vou pedir o irmão Wagner para estar louvando aqui. Você lembra da primeira arma que eu falei? Louvor. A segunda, palavra. Lembra da espada que vai fazer parte do membro? Essa espada. E o terceiro, a oração. Essas são as nossas armas, irmãos. Não há inimigo que se mantenha de pé quando nós utilizamos ela. Mas a gente precisa, e eu volto a dizer, treinar todos os dias. Todos os dias. Se alguém vier te perguntar: está lendo a Bíblia de novo? Estou em treinamento. Deus vai me garantir vitórias que vão entrar para a história. Você crê assim? Eu vou parar por um momento de contar as histórias daqueles que eu conheço. Eu vou parar por algum momento de contar as histórias de outros homens. E eu vou passar a contar as minhas histórias. As experiências que eu tenho com Deus. O que Deus fez na minha vida. Que vai servir também, irmão, para exalar fé nos outros. Para exalar fé nos irmãos. Vamos pensar um pouquinho? Foram 318 homens, não foram, que saíram para a guerra? Aqueles 318 homens tinham história para contar. Eles podem vir relatando no caminho, eu fico sonhando com esse negócio. Como é que foi depois que eles ganharam a guerra? Rapaz, a gente derrotou, foi 4 exércitos. Olha o nosso número, mas nós derrotamos os 4. E eles vão relatar aquilo que foi da batalha. Com a minha espada eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu derrubei 18, eu derrubei 20, eu fui derrubando. Ele vai contar a história. Quando chegar no arraial, quando eles voltarem para casa, você imagina quem ficou em casa? Vai querer saber, né? Como é que foi? E aí, você imagina aquele povo vendo tudo sendo trago de volta. Tudo, não ficou nada. O povo vai começar a jubilar. É isso que eu queria que você fizesse agora. Levanta, fica de pé, por favor. O povo vai jubilar, irmão, com a nossa vitória. Amém, igreja? A gente não pode perder isso. A igreja, ela passa por um momento delicado, mas a oração, a palavra e o nosso louvor vai estremecer o inferno. Amém? Não há muralhas que vão ficar de pé diante da igreja do Senhor. E eu queria fazer uma oração nessa noite contigo, bem rápido. Vamos apresentar as nossas armas diante do Senhor e vamos pedir a Ele que nos forje, que nos treine todos os dias para as batalhas que nós vamos enfrentar. E além de tudo, nos garanta a vitória no nome de Jesus. Bendito Deus eterno Pai, Senhor, nessa noite como igreja, como povo Teu, como um povo escolhido, a quem o Senhor vai na nossa frente, ó Pai. Sabe, Deus, nós queremos te pedir nessa noite, nos treine todos os dias, ó Pai. Nos treine todos os dias, para que nós venhamos enfrentar os nossos inimigos, para que nós não venhamos a recuar, a nos amedrontar, ó Pai, mas que nós venhamos a sair em frente, a continuar a peleja, a não desanimarmos, meu Senhor. Deus, que o nosso louvor seja inteiramente para Ti, ó Pai. Que dos nossos lábios saiam verdadeiros louvores ao Senhor, ó Pai. É o Senhor quem faz em nós. É o Senhor quem faz por nós, ó Pai. A gente não precisa de quantidade, a gente não precisa de habilidade. A gente precisa do Senhor nas nossas vidas. A gente precisa da Tua palavra, Deus, fluindo dentro de nós, ó Pai.
Ah, Senhor, em nome de Jesus, esteja nos forjando, Pai. Nessa noite, ó Pai, o Senhor nos reuniu aqui para isso, Pai. Para nos lembrar de novo que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, ó Pai. E diante daquilo que nós vamos enfrentar, ó Pai, nós não sabemos como será o 2022. A gente não sabe como será, mas a gente tem a certeza de que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, ó Pai. E é por isso que nós estamos de pé. É por isso que nós vamos guerrear sim, ó Pai. Maior é o Senhor, ó Pai. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso general, Pai. Nos ensina a lutar todos os dias. Nos ensina a vencer as nossas guerras todos os dias, ó Pai. Assim te pedimos e te clamamos no nome santo de Jesus.